E aí, traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos a uma aula, aquele acompanhamento que eu quero fazer com vocês pelo menos uma vez ao mês de fechamento do método ABR e também a adaptação da nova stake de acordo com a sua banca atualizada. Eu fiz um vídeo desse mês passado, o pessoal achou interessante, principalmente os alunos que estão no Trader Consistente e também no método ABR. Então a cada vez, aí pelo menos uma vez no mês, eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo, porque tem sempre gente nova entrando no conteúdo, né? Então vamos lá, eu já fiz a somatória de todos os resultados aqui das plataformas, tá? De todas as abas. Vou mostrar como está atualizado o valor e depois vou adaptando uma aba por vez, tá bom? Então primeiro vamos mostrar aqui, galera, a movimentação dos últimos 4 dias. Aqui é a minha banca de alunos, onde eu tenho aquele impulsionamento também de bots de análise automática, como o Sniper, e também impulsionamento de estratégia manual. Aqui, pessoal, eu peguei 1, 2, 3 entradas aí. Vocês vão ver a diferença de entradas para a minha banca de rendimentos. Minha banca de rendimentos pegou muito mais entradas apenas por causa de uma segurança a menos no script. A minha banca de alunos, ó, é 15, 13. Quando eu falo 15, 13, o primeiro número é de M1 a M3 e o segundo número de M5 a M15. Eu acabei padronizando dessa forma. Os 3 primeiros time frames é o mesmo número de segurança no script e os 3 últimos é também o mesmo número no script, tá? Isso pode mudar? Claro que pode mudar. No momento é esse daqui, por isso que esse acompanhamento que eu faço aqui é importante que vocês sigam também. Então tem 3 entradas, nesse daqui tá 15 e 13. A minha banca independente, que é aquela que depende apenas do método ABR, ela tá 16, 13, tá? Ela tá uma segurança a mais no script. Ela pegou 2 entradinhas, tá vendo? Ó, 2 entradinhas. E a minha segurança na banca de rendimentos, ela tá 14, 12. Olha o tanto de entrada que ela pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 entradas no total, por ter aqui uma segurança a menos no script em relação à banca de alunos. Olha o tanto de entradinha. Isso quer dizer o que, pessoal? Que a maioria das entradas na banca de rendimentos foi certeira. Por exemplo, quando o bot abriu uma entrada, ele já pegou uma win. Não deu tempo de chegar na próxima segurança, que também abriria um contrato na banca de alunos e depois na banca independente. Ou seja, quanto mais você vai crescendo a sua banca, mais você pode diminuir essa sua segurança no script. Lembrem-se, a minha banca de rendimentos, ela está desde o dia 16 de março do ano passado. Ela vem de um bom tempo, não é algo que eu comecei recentemente. Por isso que ela já tem um corpo maior, ela também tem os meus aportes semanais, ela tem aquela pegada realmente de, como eu costumo falar, que é um investimento em um ativo da bolsa de valores. O ativo vai rentabilizando por ele mesmo, vai me dando dividendos, eu reinvisto esses dividendos porque eu estou sempre atualizando essa minha stake e ainda faço os meus aportes semanais, confiando nesse ativo, confiando em como a empresa está trabalhando, entendeu? Então essa daqui tá uma banca show de bola e tá pegando entrada. Hoje em dia, a minha segurança nela, a minha stake inicial, tá de quanto? 0,95 cents. Se eu quiser, pessoal, posso aumentar ainda mais a minha segurança, trazendo, para 13 no script, para ter mais entradas, porém a minha stake vai diminuir, né? Porque eu vou sempre manter a totalidade. Se eu diminuir uma segurança aqui para 13, eu vou ter que diminuir também pela metade a minha stake. Então eu estou preferindo manter esse 0,95, porque cada entradinha feita é um valorzinho mais encorpado para minha banca, tá bom? Então eu vou manter dessa forma aqui as minhas stakes, tá? A minha segurança na banca de rendimentos. Vamos agora então à parte de adaptação das stakes. Aqui eu deixo o meu bloco de notas, né? Toda vez que eu atualizo, eu mudo essas informações.
A minha banca de alunos, no meu último fechamento, estava 768 dólares, com 100% de divisor, né, em cima se eu tiver um loss, meu gain numa próxima win vai me trazer o 100% em cima da minha stake inicial. 0,62, que era a minha stake, e 10 entradas após a segurança do script. Vamos agora atualizar de acordo aí com a minha banca atual, que é vamos ver aqui, banca de rendimentos, estava no OBS Player aqui. Aqui, minha banca de rendimentos, nesse momento está 839,89. Eu venho aqui, ó, mudo para 839. Não ligo para o restante das casas decimais, tá? Só os 3 dígitos mesmo. 839. Com 0,62 eu trabalhava com aquele valor anterior, 768. Agora vamos ver com 839. Eu venho aqui, deixa eu deixar aqui aberto. Vou na minha calculadora do Martingale do método ABR. Aqui, ó, com 0,62 eu estava com 100% nessa faixa aqui, ó. Minha banca era 768, eu colocava uma exposição de até 761. Só que agora eu tenho 839, né? 839. Agora vamos adaptar isso daí. Quando eu subir aqui para 0,65, vamos ver quanto que eu fico de exposição. Aqui fico com 798. Dá para aumentar mais ainda esses meus cents aqui. 0,68. Vamos ver agora. 835. Se eu aumentar 1 cent, provavelmente já vai estourar a minha banca, né? Não vai conseguir adaptar. Quer ver? Ó, vamos colocar 0,69. Quando eu venho aqui, passa para 847, ou seja, fica acima da minha banca. Não é possível que eu coloque essa stake inicial para começar a trabalhar. Então eu tenho que colocar aqui 0,68, certo? Aí eu venho aqui na minha planilha, aqui no meu bloco de notas, bem tranquilo, gente. Não é nada tão burocrático, só coloco aqui, ó, 0,68. Beleza, quando eu for atualizar as minhas bancas, né, eu só vou seguir esse meu bloco de notas. Só mudo aqui bonitinho, pego, fecho todas as abas no método ABR, né, volto, abro tudo novamente para começar tudo de novo praticamente e coloco essas minhas novas stakes. Agora vamos para a banca de independente, né, a banca que depende dela mesmo para fazer a rentabilidade. A última vez estava com 219, agora ela está, vamos pegar aqui, banca independente, ela está agora com 220, provavelmente não vai dar para trocar, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, 220, apenas $1 aí praticamente que aumentou, tá com 0,36 para 9 entradas, vamos ver lá, 0,36 para 9 entradas, calculadora, 0,36, aqui para 9 entradas eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, tá com 215 de exposição. Se eu aumentar aqui para 0,37, se passar de 220 eu não posso colocar. Venho aqui, ó, 221, ou seja, semana que vem eu já consigo colocar mais $0,01 na minha stake inicial. Lembrando que a banca independente, gente, eu quero colocar com vocês a rentabilidade própria dos robôs. Chegando na primeira semana de cada mês, eu faço um aporte de apenas 10% do capital que está ali, tá? Se tiver $220 na semana que vem, eu vou aportar $22. É um valor mais interessante para quem está começando agora, que não pode estar fazendo um aporte semanal e que não pode fazer aportes altos. Aí eu estabeleci apenas 10%, para ter aquela disciplina, para pegar todo um contexto holder que eu vou estar colocando para vocês lá no Trader Consistente, tá bom? Então, ainda não dá para atualizar. Provavelmente aí semana que vem eu já consiga subir a minha stake inicial na banca independente. Então vai se manter a mesma coisa, 0,36, 9 entradas. Agora a banca de rendimentos. Banca de rendimentos, gente, eu já fiz aquele aporte semanal no fechamento, né, que foi segunda-feira. Provavelmente não vai dar para mudar, mas vamos ver aqui. Estava com 2.411, agora ela está, vamos pegar aqui, rendimentos, 2.423. Eu venho aqui, 2.423,
minha stake de 0,95. Vamos ver 0,95 lá agora para 2.423. Vamos ver aqui, calculadora. 0,95. Eu venho aqui para 11 entradas, que vai ser nessa faixa, tá vendo? Ó, 2.397. Vamos colocar aqui mais um cent para 0,96. 0,96 tem que ficar dentro do 2.423. 2.422, ou seja, consigo aumentar mais um cent na minha banca de rendimentos. Aí eu venho aqui, coloco 96, que eu já posso colocar ela para funcionar. Coloquei no bloco de notas, vou salvar. Tô na minha VPS aqui, tá, gente? Ó, salvei. Vou fechar aqui. Vou ver se tem alguma entradinha aberta nesse momento. Ó, não tenho. Esse eu posso dar um stop. Venho aqui na minha outra aba da banca independente. Não tem nenhuma entrada. Se não tem nenhuma entrada na minha banca de rendimentos, provavelmente não vai ter nas outras, né? Porque minha banca de rendimentos é a que tem menos segurança no script. Tá vendo? Ó, todas estão sem entradas. Eu venho, dou um stop em todas. Deixa fechar tudo aí. Vai ficar o play novamente aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou o play. Agora eu posso fechar e abrir tudo novamente. Venho, fecho. Sair do Opera. Opera, melhor navegador que eu encontrei aqui para estar fazendo essas operações na VPS, tá, gente? Aí eu venho aqui, navegador Opera. Vamos aguardar abrir. Vou acessar o curso Trader Consistente, começando do zero, tá, gente? Do zero. Deixa tudo atualizar direitinho de novo. Aqui, ó, curso Trader Consistente. Vai lá, faz o seu login novamente. Vem aqui, ó, contato Trader Binário. Coloco a minha senha aqui. Dou um Enter. Vai acessar o painel do curso. O seu painel exclusivo de alunos. Aí você vem aqui. Opções binárias, vai para a parte de binárias, né? Aí aqui você vai ter o método ABR. Vem aqui colocar método ABR em prática. Aqui você vem todas as minhas seguranças, pessoal, eu deixo aqui embaixo, tá? Ó, 15,13 na banca de alunos, 16,13 na independente, 14,12 na de rendimentos. Tem uma galera que está me perguntando qual segurança que eu uso. Pessoal, é aquela coisa, eu consigo te passar um ensinamento, videoaulas, acompanhamento, mas isso aqui, falta de atenção, falta de querer dar uma geral, tudo bonitinho, eu não consigo resolver. Você tem que resolver primeiro no seu perfil, para aqui tá todas as informações, é tudo bonitinho. Aí o pessoal vem falar, Cris, qual segurança você está utilizando em tal banca? Qual que é o rendimento? Pessoal, esses vídeos de acompanhamento, Instagram, YouTube, é exatamente para ajudar você a ter os mesmos resultados. Não adianta você usar uma segurança diferente da minha e tá perdendo. Às vezes você pode estar ganhando mais do que eu. Eu costumo utilizar essa segurança porque eu procuro não perder além de ganhar. Tá? A pessoa só quer pensar em ganhar. Quando perde, aí se desanima, fala que o método não funciona. Não é assim. Segue o que eu estou fazendo. Não inventa a roda. Eu já inventei, já estou testando faz tempo. Segue essa configuração aqui, beleza? Entrar no método ABR. Aqui você vai fazer o seu login na Deriv, tá? Eu vou fazer todos os meus logins aqui nas 3 abas. Vou fazer um corte pequeno aqui no vídeo. Aí eu já volto com as 3 abas já logadas e colocando as configurações, beleza? Então vou fazer os meus logins aqui. Beleza, pessoal? Voltando aqui. Já abri 3 abas diferentes, tá? Para a plataforma. Agora eu vou colocar cada banca em uma dessas abas, tá bom? Primeiro a banca de impulsionamento, que é a banca de alunos. Venho, seleciono minha conta, aqui, beleza, vai carregar os dados dela. Como que ficou a configuração? 0,68 de stake inicial, 0,68. Ativar martingale, divisor 100. Essa aqui tem quantas entradas? Tem 10 entradas no total, ou seja, entrada inicial mais 9 gales, tá? Todos os time frames. Agora eu venho aqui e configuro um por um. Tá 15, 13. 15 nos primeiros 3. 15 aqui, ó. É bem fácil, pessoal. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, além da videoaula, não tem como vocês errarem aí, gente. Não tem como, segue a mesmo. Se você não tem a banca suficiente
para colocar 10 gales, aumenta a segurança no script. Ou diminui a segurança total, mas aí é a sua preferência, o seu gerenciamento. Se você quer se arriscar mais, aí é com você mesmo. Eu estou seguindo essa configuração porque eu acho a mais interessante para o momento e é a que já cobre todas as sequências de alta e queda que eu já vi acontecer no mercado desde o ano passado aí. Depois eu mostro a planilha de estatísticas para vocês verem ela atualizada, tá? Configurei, salvar configurações e dou um play. Vai carregar aqui. Cada retângulo desse aqui é um botzinho que está já analisando o índice sintético lá na Binary. Quando ver aí que as minhas condicionais foram respeitadas, ele vai abrir o contratinho dele, certo? Aqui, beleza, vamos ver se carregou todos. Nananã, carregou todos. Agora banco independente. Venho, seleciono minha conta. Como que está a configuração? 036. 036 de stake inicial. Provavelmente semana que vem já muda para 037. Lucrar 100%. Aqui, pessoal, são 9 entradas no total, ou seja, entrada inicial mais 8 gales. Todos os time frames. Aqui qual que é a segurança? 16, 13. 16 nas 3 primeiras. Aqui, ó, 16, 16 e 16. E as 3 últimas, 13. 13, 13, 13. Dou um salvar configurações e um play novamente. Vai carregar tudo bonitinho, espera carregar tudo para você partir para outra aba, tá bom? Isso caso você faça mais de uma aba, tá, gente? Eu aqui, galera, eu faço mais de uma aba exatamente para acompanhamento, gente. Exatamente para que vocês vejam diversas possibilidades de utilizar o método ABR. Se eu tivesse, apenas uma banca e eu pudesse somar o meu ABR de rendimentos, mais o de impulsionamento, mais o independente, eu colocaria tudo numa aba só, com uma segurança muito boa e deixando render. Aqui eu faço exatamente para a galera que vem, Cris, quanto que está rendendo se eu fizer dessa forma? Quanto está rendendo se eu fizer dessa outra forma? Exatamente diversas possibilidades para que vocês tenham uma noção de acordo com a banca, de acordo com o que você tem em mãos hoje, tá? E de acordo com o quê? Fazendo estratégia junto, fazendo aportes semanais e outra que depende só dela. Por isso que eu faço 3 bancas diferentes. Não é porque eu simplesmente acho super interessante dividir o valor em 3 bancas. Não, é porque eu quero fazer essas possibilidades diferentes para a banca de cada pessoa. Nem todo mundo tem $1.000, nem todo mundo tem $100, nem todo mundo tem 500 e nem todo mundo gosta de fazer manual, nem todo mundo quer deixar com um bot de análise automática, quer deixar apenas o ABR. E eu fui adaptando, cheguei a essas 3 que eu acho que pelo menos hoje são as mais interessantes para fazer esse acompanhamento, tá? Agora vamos para a banca de rendimentos. Mesmo processo, aqui conta real. Qual que é o valor de stake? 0,96. 0,96. Ativar martingale. Divisor de 100. Número de gales são 11 entradas, certo? 10 entradas aqui no martingale, porque tem a entrada inicial. Todos os time frames. Aqui 14, 12. 14, 14, 14. Aqui você coloca 12. Você não, eu coloco porque estou no meu gerenciamento. Talvez o seu possa ser diferente, tá, gente? Aí você vem salvar configurações e dá um play. Lembra quando a gente fazia isso? Quem está desde o início aí comigo, desse método ABR, a gente abrindo aba por aba para configurar robô por robô, era cansativo, né, gente? E ainda tinha aquele problema do bug, né, de ficar parando os robôs. Aqui no ABR o negócio tá assim, ó, a plataforma. Você coloca lá, já configurei mais de 200 robôs assim. Isso que assim, eu tô falando e explicando. Se eu tivesse configurando aqui, era mais rápido ainda, tá? Então já tô com todos os bots funcionando, 72 em cada aba, stake atualizada, bloco de notas aqui também atualizado, posso fechar meu servidor. Cris, se eu não trabalho com VPS, posso fechar o navegador e desligar o computador que vai continuar trabalhando?
Não, se você desliga, fecha o navegador, os robôs param. Tanto que eu não fecho o navegador na VPS, eu fecho o servidor. Vocês veem que eu não fecho o xizinho, eu fecho aquele negócio azul que fica identificando que eu estou na máquina virtual. Eu fecho aquilo, mas os navegadores continuam em aberto para rodar 24 horas, tá? Agora uma coisa que eu vou mostrar para vocês, a planilha de estatística, né? Esse mês de abril, galera, teve muita sequência aí, tá vendo, ó? 18 aqui, ó, teve uma sequência aqui, uma de 22, ó, 22 candles seguidas no dia 10 na volatilidade 100, 21 candles seguidas no dia 11 na 25 de 1 segundo, 20 no dia 11, volatilidade 10 de 1 segundo. É aquilo, gente, vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu tô praticamente fazendo tudo aqui, mostrando como é o acompanhamento, e ia ter uma galera vacilando, comendo bola. É só seguir. Quando você compra um conteúdo de alguém confiando no trabalho, continue acompanhando isso. Tem gente que manda e-mail lá, Cris, comprei aqui e tal. Você faz acompanhamento? Você comprou sabendo, você ficou sabendo do meu produto como? Eu faço acompanhamento sempre, gente. Fica sempre ligado nisso. Você tem aí, ó, é praticamente um copia e cola. O método ABR eu falo exatamente isso. Copia e cola a minha configuração. Se não tem uma banca igual a minha, adapta a segurança no script. Vai, se eu uso 11 de Gales, vai, de entrada após segurança no script, você pode usar apenas 8, você vai aumentar a sua segurança no script, né? Vai colocar um pouco mais acima. Vai demorar mais para entrar? Vai, mas é aquilo, gente, eu tô roendo o osso sempre no início. Mês que vem, agora maio, eu começo uma nova banca de alunos com $100. E aí eu vou fazer o quê? Readaptar tudo novamente, roer o osso de novo, pegar a entradinha só quando tá numa alta ou numa queda muito forte, mas o meu impulsionamento de manual, principalmente bot sniper, vai me jogar uma banca rápido aí, vai alavancar de forma mais rápida para eu poder começar a adaptar novamente para seguranças mais baixas. Isso vocês têm que fazer, é aquele acompanhamento básico. Vai seguindo, copia e cola, gente. Plataforma BR, copia e cola. Não fique inventando a roda, tá? Aqui, ó, em abril, aconteceram essas 7 sequências. Vocês podem ver aqui, ó, vamos pegar aqui, questão de candles. Qual que dá mais sequência? 18, 19, 20. Até o momento, ó, candles de 19 representam 40% das sequências, tá? Aí depois vem de 18. Aí vem a de 20, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui para vocês acompanharem. Vocês podem estar fazendo aí a estatística de vocês, está computando os dados? Pode sim, mas aqui eu já faço esse trabalho para que vocês vejam. No fechamento mensal, eu passo por cima dessas informações e também nesses fechamentos aqui de alavancagem de stake, eu vou procurar passar também, porque é sempre importante estar passando. Aqui o histórico de time frames, qual que dá mais sequências de alta ou de queda? M1, né? Um minutinho. 34% aí dessa totalidade de 47 que eu já computei aqui, ó. 16 foram de M1. Aí depois vem M2, M3, pula para M10, vem para M5 e depois M15. Tá tudo computado aqui, ó. Depois histórico de volatilidade, gente. Qual que tá dando mais sequências aí a partir de 18? Vamos pegar aqui, ó. A 75 de 1 segundo. O que eu falava antes? Bem no início, quem me acompanha há muito tempo, para mim a volatilidade 75 é a mais volátil. É a mais de movimentações grandes e assim, a que tem mais movimentações de volatilidade dentre todas as volatilidades. E a 75 de 1 segundo também fica ali. Tanto que elas são as duas primeiras, ó. A que mais acontece é 75 de 1 segundo, aí depois veio a volatilidade 100. Mas a 75 normal tá aqui com 6,38%. Mas cuidado, volatilidade 75, quando você estiver lá operando manualmente, ela realmente tem uma movimentação um pouco mais diferenciada das outras, tá? Tanto que o valor do ativo dela é o maior, é o que tem mais, como é que eu posso falar? O número dele você pode ver que é muito maior do que as outras. Tanto que aí quando dá um tique, às vezes ele sobe muito, desce muito. Ela tem realmente uma movimentação mais diferenciada dessas outras aí, tá? A 75 de um segundo é a primeira.
depois vem volatilidade 100, depois vem a 100 de 1 segundo, tá vendo aqui, ó? A 100 tá aí pegando o segundo e terceiro lugar, pegou o restante do pódio aí. Aí depois vem as outras, ó, tudo aí na casa de 8, 6, tem uma aqui que tá 4%, ó, essa aqui também tá 4%, 25 de 1 segundo, bull, tá? Mas teve uma vez aí, ó, que deu 24, candle seguida, que foi na 100 de 1 segundo, né? Aquela que foi em janeiro, até hoje eu lembro. Eu saí, eu não peguei aquela entrada eu acho que foi em uma banca, na outra eu saí no Doge. Teve uma galera aqui que realmente teve aquela pegada que pegou um pedaço da banca aqui. Essa de 24 aí pegou um pessoal. Tanto que depois dessa entrada, eu peguei e aumentei minhas seguranças de M1 a M3 para 25. Por isso que eu acho interessante que vocês sigam as minhas, porque eu estou sempre adaptando para uma a mais de segurança no total do que eu já vi acontecendo. Então, se eu coloquei 23, foi porque no máximo eu vi até 22 de M5 a M15. Se eu coloquei 25, é porque eu vi no máximo 24 de M1 a M13. E assim eu vou mudando, tá, gente? Mas é aquilo, pode acontecer um dia de dar uma sequência longa e ultrapassar essas minhas seguranças? Claro, aqui é mercado de renda variável, a gente está querendo ou não apostando, especulando em alta queda. Pode acontecer de dar uma hecatombe aí, o negócio subir demais, descer demais. Estamos vulneráveis a isso, né? E é mercado variável. Não tem como, a gente não há garantia de ganhos nisso, mas a gente está ganhando aí. Pelo menos eu estou ganhando há um bom tempo, como também outras pessoas estão seguindo essa configuração, beleza? O vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu esperava, porque fui colocando mais explicações aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, entendido. Cada mês eu vou fazer um vídeo desse aqui, porque o pessoal vai entrando. É interessante não ter apenas a videoaula, como ter essa alavancagem de stake aqui online também, de acordo com as minhas bancas, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tanto alunos quanto interessados podem deixar suas dúvidas aí. Segue no Instagram também, o Trader Binário, eu respondo a todos lá também. E é isso aí, galera. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Até mais. Tchau.